Tá ótimo. Vamos agradecer a Deus por esse domingo da ressurreição, domingo onde nós temos a nossa vitória em Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, ó Senhor, por esse domingo especial. Te damos graças, ó Deus, por mais esse dia, ó Deus, de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nessa manhã, abrindo, ó Deus, os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais, para entender a Tua Palavra, para entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus, revelar a nós na Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, pela vida, pela saúde, pela salvação em Cristo Jesus, pela vitória sobre a morte. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente vai ler alguns textos para iniciar e esse microfonezinho aqui, ele vai ser passado de mão em mão. Tem um aqui comigo e aí conforme vocês forem lendo, vai passando o microfone para poder sair legal o áudio aqui, tá bom? Então eu vou dar um texto para cada um. Vamos lá. Maurício. Oi? Mateus 24:13. Deixar o microfone contigo. Vai passando de mão em mão. 1 João 2,19. Apocalipse 2,7. Não, antes de Apocalipse, não. 1 João 5, do 4 ao 5. 5? Do 4 ao 5. A irmã vai ser Apocalipse 2,7. Você, Apocalipse 2,11. Temos um aluno novo aqui, vai começar hoje, o Caio. Apocalipse 2,17, Caio. Então sempre marca, sabe? Opa, olha o dólar aí. Oi, Glória, aqui é da aula de Apocalipse, olha o olho aqui do anticristo na nota de $1. Mas vai ser para frente. 2,17. Apocalipse 2,26. Apocalipse 2,8. 1 João 3, 4 e 9. 3, 4 e 9. Isso. Vamos ver o próximo aqui. Mateus 7, 22 e 33. Lucas 8, 13. Hoje tem bastante texto para ler. Isso, do 22 ao 33. Lucas 8, 13. Primeira João 4, 9 ao 10. João 4, do 9 ao 10. E 1 João 4, do 14 ao 21. Deixa eu ver aqui. 1, 2. João 4. Oi? João. Então dela foi Apocalipse 2,7, seu Apocalipse 2,11. Você não anotou, não? Porque eu já fui na sequência aqui, eu me perdi para quem eu... 2,11. 2,26. O seu é 2,8. Não, o dele é 2,8. É o oitavo. O seu é qual que eu te dei? O oitavo texto. É o oitavo texto. Então o seu é 2,8. O oitavo texto. Vamos lá, vamos começar a leitura. Todo mundo já está aí com a sua Bíblia aberta nos textos que a gente vai ler. Mas antes da gente ler esses textos, o texto base para a aula de hoje se encontra em Romanos capítulo 6. Eu vou ler e depois vocês leem esses textos aí conforme no decorrer da aula. Romanos 6 e Romanos 8. Texto base? Oi? Texto base? O texto base é Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 8.
texto também, o meu texto qual é? O de Ellen foi 2,8, o seu foi 1 João 3, 4 e 9, não foi? Versículo 4 e 9. É. Obrigado. Esqueça isso. É isso aí. Aí Gisele foi Mateus 7, né? É capítulo 7. Isso. E depois capítulo 22. Não. 22 ao 23 é o versículo. 22 ao 23 é o versículo. É porque ele foi dono do canal, ele nós falamos na última aula sobre a questão da sinagoga, né? Que era uma questão de status. Você fazer parte de uma sinagoga. E nós temos aqui um homem chamado Nicodemos, que ele era chefe da sinagoga. E por medo de ser expulso da sinagoga, ele resolveu ir ter de noite com Jesus. E ele foi agraciado com uma mensagem, a mensagem mais importante do Novo Testamento, quando Jesus começou a falar com ele a respeito do novo nascimento. E ele estava completamente cego em relação a esse assunto. E ele pergunta assim: Senhor, como é possível nascer de novo? Eu posso entrar na barriga da minha mãe e voltar a nascer? E aí Jesus diz assim: aquele que não nasce da água, que é a palavra, e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E aí, a gente vai ler agora Romanos capítulo 6, porque isso vai ficar muito claro na leitura. Eu vou ler e vocês podem acompanhar aí essa leitura, e no decorrer da aula a gente vai lendo os outros textos. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 6, verso 1: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Olha que palavra forte. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porquanto fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Outro versículo forte, chave aqui. Se fomos plantados com ele juntamente na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Olha outro texto forte aqui. Aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitados dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos, porque já havia na igreja primitiva uma corrente de hereges que estava tentando distorcer a palavra. E a gente encontra isso lá no Apocalipse, a respeito dos nicolaítas. Qual era a doutrina dos nicolaítas? O que o apóstolo Paulo está tentando combater aqui? Aquelas pessoas que diziam assim: olha, nós somos salvos pela graça, Deus é bom, Deus é amor, então você pode pecar que no final das contas Deus vai te perdoar. Nós não estamos mais debaixo da lei.
nós não estamos mais debaixo do pecado, estamos debaixo da graça. Então, não precisamos nos preocupar com o pecado, quando na verdade a Bíblia nunca autorizou a gente a pecar. E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. O apóstolo Paulo, ele diz assim: de forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Vamos lá, todos nós aqui já tivemos um momento na vida aonde nós perdemos alguém que nós amamos, nós soubemos da morte de alguém, de um amigo. E aí eu pergunto a vocês, algum de nós já teve a experiência de ir no sepultamento de uma pessoa num dia, você viu a pessoa lá, a pessoa foi sepultada, e no dia seguinte você vai dar uma volta no Alcântara e você encontra a pessoa fazendo compras? Alguém aqui já teve essa experiência? Não. Uma pessoa que você sabe que morreu, que foi sepultada, passaram-se, vamos colocar aqui, dias, o corpo daquela pessoa já se desfez, né? Já se desintegrou. A gente vai encontrar essa pessoa vindo assistir um culto na Cibagem? Não. Eu vejo Por quê? isso muito nos meus sonhos, como se fosse muita realidade. Eu falasse, perguntar para a pessoa, quanto não morreu? Mas na vida real, até, por exemplo, o caso de Lázaro, que foi ressuscitado, as pessoas falaram: Senhor, já tem 3 dias que ele está sepultado, ele cheira mal. E aí Jesus deu ordem e aquele estado de decomposição do corpo se reverteu. Mas, sem que haja um milagre, uma pessoa que já está na sepultura, vamos colocar aqui há anos, há meses, que o corpo já se desintegrou, essa pessoa pode comer e pode beber? Essa pessoa pode dirigir? Essa pessoa pode ter a vida que ela tinha antes? Ela pode bater lá na porta da casa dela e dizer: gente, voltei. Não, porque já não existe mais corpo, certo? Então, por que eu estou falando isso com vocês? Para a gente entender a profundidade desse texto aqui. A Bíblia diz assim: como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não dá para uma pessoa que está morta para o pecado voltar a pecar. Não dá para um cristão que nasceu de novo. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: não dá para uma pessoa que nasceu de novo voltar a ter aquela vida de pecado que ela tinha antes. Quem aqui já trabalhou numa empresa e já faz muitos anos que saiu? Eu Já? Qual empresa a irmã trabalhou? Oi? loja, trator Moda Jovem. Eu trabalhei há muitos anos. Moda Jovem. Quantos anos faz mais ou menos? Já tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Imagina que a irmã decide, acorda de manhã e diz assim, na segunda-feira: eu vou trabalhar na Moda Jovem. E aí você chega lá e fala: olha, gente, eu vim trabalhar. As pessoas vão te olhar e vão dizer: quem é você? Nem te conhecem mais. Você não exerce mais a função que exercia lá. Então não dá simplesmente para na segunda-feira de manhã a irmã chegar na Moda Jovem e dizer: vim trabalhar. As pessoas vão dizer: você não pertence mais a esse lugar. Você já foi desligada da empresa. E da mesma forma o pecado. Como é que a gente vai se apresentar para ter uma vida de pecado se aquilo ali já não faz mais parte da nossa realidade? Se nós já morremos para o pecado. Então, existem circunstâncias na nossa vida que não voltam mais. E o exemplo mais forte é a morte. O exemplo mais forte é a morte. Imagina quem foi militar, chegar lá no quartel e dizer: estou me apresentando para dar um serviço hoje. Se tu insistir em entrar, vão te prender, porque você não faz mais parte daquele quadro de soldados, de funcionário. Da mesma forma, é a nossa relação com o pecado. Isso daí precisa ficar bem claro. Qual é a nossa relação com o pecado? É uma relação de morte. Nós morremos para o pecado. Por mais que a gente queira, por mais que o velho homem grite: eu quero voltar a ter aquela vida que eu tinha antes, por mais que a gente ainda pense naquilo que nós vivíamos no mundo e consideremos a possibilidade de voltar, se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa experimentou o milagre do novo nascimento, será impossível essa pessoa voltar a ter aquela vida de pecado.
E aí, vamos agora para o capítulo 8, porque a gente vai comentar a fundo isso daí. Mas o capítulo 8 fala de uma outra realidade espiritual relacionada a isso, quando diz assim: porquanto, capítulo 8, verso 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por um acaso, alguém que já trabalhou numa empresa há muitos anos, vai receber o salário? Você vai estar lá na folha do RH, para de repente, depois de 20 anos como a irmã, cair lá na conta, né, o salário, e aí a pessoa lá da loja te liga: olha, a gente está depositando aqui na tua conta, vem aqui pegar teu contra-cheque, o salário do mês que você não trabalhou. Isso existe? Não. Da mesma forma, vocês já viram um morto ser condenado? Imagina você estar lá na banca de jornal, lendo as notícias, né? Ou então você pega o teu celular, que hoje as notícias vêm no celular também, está escrito lá: homem morto em troca de tiros é condenado a 20 anos de prisão. Homem morto na troca de tiros é condenado a 20 anos de prisão. Isso é possível? Não. Por quê? Se morreu, olha só agora a profundidade da palavra. Se morreu, não tem mais como haver condenação. Morreu, acabou, o preço foi pago. O camarada trocou tiro com a polícia, levou um tiro na cabeça de fuzil. Não tem mais como ser condenado. A punição dele já foi aquela ali pelo erro que ele cometeu. Então, da mesma forma, por que quem nasceu de novo, não existe a possibilidade de ir para o inferno? Porque inferno é condenação pelo pecado. E se nós morremos para o pecado, então não tem mais condenação. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, quando ele morreu no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez por nós quando ele foi crucificado. Ele assumiu a pena do nosso pecado e, através do Espírito Santo vivendo em nós, nós nos tornamos um com ele. E nos tornando um com ele, o que isso significa? Jesus, olha o que nós lemos aqui no capítulo 6. Se ele morreu para o pecado não tem mais domínio sobre ele. Já não resta mais condenação para Jesus. O diabo tentou Jesus até o último momento, quando ele estava lá na cruz do Calvário. A todo momento o diabo usou pessoas para dizer: desce da cruz, porque seria um ato de desobediência ao Pai. Desce da cruz se você é o Filho de Deus. O diabo, num ato desesperado, ele e os demônios fizeram de tudo, até o último instante, para fazer Jesus desistir da cruz. Mas ele não conseguiu, tanto que a Bíblia diz em Colossenses que Jesus triunfou dos principados e potestades, expondo-os ao desprezo na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, o diabo foi envergonhado. Ali ele e os demônios foram desprezados. Ali eles foram vencidos. Por quê? Porque a natureza carnal maldita, sob influência de Satanás, ela foi vencida pelo poder da cruz. Porque Jesus, no período em que ele esteve aqui nesse mundo, ele só foi crucificado no final da sua vida. Mas ele o tempo todo tomou a sua cruz, como ele fala com a gente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz não é só um símbolo, não é só um objeto de madeira. A cruz é uma realidade diária que nós enfrentamos para matar e mortificar os nossos desejos carnais. E Jesus, desde que ele iniciou a sua trajetória nesse mundo, que ele estava crucificado. A carne nunca falou mais alto na vida de Jesus. A carne nunca prevaleceu. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Tentado em tudo, sem pecado. E qual foi o ápice dessa crucificação da carne? Foi quando Jesus foi para a cruz, com todas as dores possíveis que um ser humano pode sofrer, com toda a humilhação que alguém pode sofrer, com o peso da mão de Deus sobre ele,
que era por causa dos nossos pecados, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No Getsemane, quando ele viu o que ele estava para sofrer, a realidade do peso dos nossos pecados, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele suou sangue. Suar sangue é um sinal de estresse no nível máximo. E aí, Jesus ele vai para a cruz, mesmo contra a sua vontade ali naquele momento, mesmo não querendo, mesmo naquele momento ali dizendo: Senhor, não tem outra maneira, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o que a cruz representa para a gente? E esse momento de Páscoa é muito singular. O que a cruz representa para nós cristãos? Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é dolorosa, a cruz mata lentamente, a cruz mantém a nossa natureza carnal paralisada, porque Jesus ali pregado, os pés e as mãos, ele não podia fazer nada, ele estava preso, a carne dele estava paralisada. E é isso que a cruz faz conosco. A partir do momento que o Espírito Santo entra em nós pelo milagre do novo nascimento, a realidade espiritual de Jesus passa a existir em nós. Aquilo que Jesus é, passa a ser também a nossa realidade. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que ele se tornou aquilo que nós éramos, para que nós nos tornássemos aquilo que ele é. O que Jesus é? Jesus é alguém que venceu o pecado. Jesus é alguém que está acima da morte. Jesus é alguém que o diabo não pode mais tentar. Jesus é alguém que venceu a realidade do pecado. Então, quando através do novo nascimento, pela fé, o Espírito Santo entra em nós, a Bíblia fala de algo chamado regeneração. O que é regeneração? É quando o espírito do ser humano que estava morto, porque a Bíblia fala isso, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A carne está viva, está saindo, está passeando, está conversando, está fazendo amigos, está trabalhando, mas o espírito está morto. Porque o espírito é aquela pessoa interior que, quando o corpo se desfaz, volta para Deus. Eclesiastes diz isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito está morto. O que acontece quando o Espírito Santo ele entra em nós? Essa pessoa interior que estava morta, ela é ressuscitada. O processo da ressurreição na nossa vida não vai acontecer só quando o nosso corpo carnal ressuscitar no dia do julgamento, mais para frente não, no milênio não. O processo de ressurreição na vida de um cristão começa quando o Espírito Santo entra e ele regenera o nosso espírito. Olha que coisa extraordinária. Passamos a ser uma outra pessoa e passam a haver duas naturezas. Esse é o nosso problema, esse é o nosso conflito. Porque o que acontece com o ímpio? O ímpio, ele peca, mas aquilo não incomoda tanto a ele, porque ele só tem uma natureza carnal. Ele só tem aquela natureza ali. Então a Bíblia fala que de coração nós obedecíamos a forma de doutrina a qual nós fomos entregues, ou seja, o pecado era algo normal na nossa vida. A gente pecava sem se incomodar. De vez em quando a consciência até acusava, né? Está errado isso que você está fazendo, porque a Bíblia diz que a lei de Deus foi escrita na consciência do ser humano. Então a consciência às vezes dava alertas, mas a nossa natureza carnal fazia a gente achar que aquela conduta era normal. Era normal viver uma vida de pecado, era normal mentir. Era normal fazer tudo aquilo de errado que nós conhecemos hoje. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, ele faz ressuscitar o Espírito. E aí entra o que a Bíblia fala desse conflito entre as duas naturezas. O apóstolo Paulo desesperado dizendo assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ali é o apóstolo Paulo interior, clamando por socorro. Eu estou aqui, Deus, eu te amo, eu sou uma nova pessoa, mas eu ainda tenho essa natureza carnal que me leva para o pecado.
Mas o mesmo apóstolo Paulo diz: mas o pecado não terá domínio sobre vós. E agora que é o ponto-chave. Por quê? Essa nova natureza que a gente recebe de Deus através do milagre do novo nascimento, ela é superior à natureza carnal. E o Espírito Santo nos dá poder, assim como fez com Jesus, de permanecer na cruz. A gente acorda às vezes de manhã, ou a gente passa por fases na nossa vida, onde a cruz está pesada demais, onde a gente pensa que não vai resistir às tentações, aonde a natureza carnal está gritando alto, dizendo: volta para aquela vida, volta para aquela vida. Mas o Espírito Santo em nós nos dá poder, através dessa nova natureza, de manter a carne na cruz, pregada. Ela pode gritar, ela pode espernear, mas ela vai permanecer crucificada. Ela vai permanecer ali. Jesus se contorceu naquela cruz. Ou será que a gente acha que ele ficou lá, né, como nas imagens pintadas, né, com a cabeça caída, recebendo tudo aquilo passivamente? É claro que não. As pessoas crucificadas, elas tinham febre, ele tremia naquela cruz, ele se contorcia, não havia posição. A pessoa, quando estava na cruz, que ela soltava, que ela já não aguentava mais o prego nos pés, que ela tentava deixar o corpo descer, o prego rasgava a mão e sufocava, a pessoa ficava assim, então ela tinha que empurrar o peso de volta para cima, e aí rasgava o pé. Foi assim que Jesus ficou na cruz durante horas e horas e horas, tendo a sua carne rasgada, com falta de ar, com febre, tremendo. Ali era o símbolo da luta contra a carne que nós travamos hoje também. E ele falou para cada um de nós: tem cruz para vocês também, evangelho é cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, temos que crucificar a nossa carne com as paixões. Mas aí vem a boa notícia. Vamos lá. Nós recebemos de Adão essa natureza carnal, não é isso? Que vem do nosso pai e mãe, Adão e Eva. Deles nós herdamos essa natureza que nos afasta de Deus e que nos leva para o pecado. Mas o que é o milagre do novo nascimento? Nós nascemos nesse mundo, por exemplo, eu nasci 16 de dezembro de 1978. É a minha primeira data de nascimento. Mas eu tenho uma segunda data de nascimento, não mais nesse mundo, mas no mundo espiritual. E assim como eu trago no meu corpo as características do meu pai Adão, que pecou e que me deixou essa herança maldita do pecado, eu trago no meu espírito as características do meu pai celestial. E trago no meu espírito também as características dele. É por isso que quando a gente morre, o corpo vira pó e é desfeito, mas o espírito não. O espírito não pode ir para o inferno. O espírito não pode ficar debaixo da terra. O espírito vai para o céu, porque nós temos agora no nosso espírito uma natureza que vem de Deus. Deus criou uma nova raça. Deus criou uma nova raça. Isso é muito profundo, através do novo nascimento. Porque nós conhecemos o que é a raça humana, que através do nascimento físico de um pai e de uma mãe, povoa o mundo que nós conhecemos. Mas através do novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, desde a morte e ressurreição de Jesus, já gerou milhões e milhões de filhos e filhas de Deus. Uma nova raça que habitará novos céus e nova terra, uma nova raça que vai ressuscitar, uma nova raça que vai viver ao lado de Deus, porque a Bíblia diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí, quem é o precursor? Quem é o primogênito dentre os mortos? Jesus. Ele ressuscitou. A carne dele, que outrora estava lá na cruz fraca, doente, esmigalhada pelo pecado, na ressurreição, num domingo como esse, o corpo de Jesus já não era mais um corpo fraco, era um corpo glorificado. E é isso que nos espera. E o que nos espera? A ressurreição. O que nós queremos viver como cristãos? O poder da ressurreição, não é isso? O
que a gente espera de Deus todos os dias? De Deus, eu quero ter uma vida poderosa, eu quero prosperar, eu quero fazer a tua obra, eu quero vencer o diabo, eu quero experimentar todas as promessas do Senhor na minha vida. A gente não anseia por isso? O poder da ressurreição, quando Jesus falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra, só que a ressurreição passa pela morte. Queremos experimentar o poder da ressurreição sem passar pela cruz, e não funciona. Queremos experimentar todas as promessas de Deus para nós, mas não queremos crucificar a carne, porque na hora da cruz a gente quer correr. Mas olha o que a Bíblia fala, é profundo isso daqui, no capítulo 6, versículo 4, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, quer ser igual a Jesus, quer ter o poder que ele tem, ele disse, é me dado todo o poder no céu e na terra, e agora é com vocês, Kid, quer ter autoridade para vencer as batalhas espirituais na sua vida, quer receber todas as promessas maravilhosas que a Bíblia tem para a sua vida, para a minha vida, queremos receber? Isso está ligado diretamente à cruz. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança na sua ressurreição. O Cristo da cruz estava fraco, doente, esmagado pelos nossos pecados, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Cristo ressuscitado podia dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E agora o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês também. A partir do momento que vocês tiverem fé, que vocês receberem o Espírito Santo, essa natureza que agora eu tenho vai ser a natureza de vocês. Eu sou o primogênito de muitos irmãos, muitos virão depois de mim e se tornarão aquilo que eu sou. E agora é que entra os textos que vocês pegaram aí para ler. Por quê? A gente vai entender o que é salvação, que a gente distorce um pouco. Começando pelo irmão Maurício. Eu tenho uma pergunta para fazer. Essa nova raça vem através de Jesus Cristo, após a ressurreição? Isso. Ele é o segundo Adão. A Bíblia diz em Romanos, o primeiro Adão se tornou alma vivente, mas o segundo Adão, espírito vivificante. Então, Deus fez um novo Adão. Quem é esse novo Adão? Jesus. E dele nós somos descendentes, não mais só de Adão, segundo a carne, mas de Cristo, segundo o Espírito. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Parece que a salvação depende da perseverança, não parece? Aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A gente não vai ter tempo de comentar esses textos que a gente vai ler aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês no final e presta bem atenção em cada texto. Apocalipse 2,7. Não, é João. Perdão, João. 1 João 5, 4, 5. Isso. João? 1 João 5, 4, 5. É 1 João ou é João? 1 João. Então, calma aí. Eu achei que era João. Primeira João, para quem quiser acompanhar aí, antes de Judas e Apocalipse. 1 João 5, do 4 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos em nossos mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé.
essa parte é chave. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo aquele que é nascido de Deus. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, olha que os textos de Apocalipse estão falando sobre vencer. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? A primeira morte é perder o corpo, isso não é nada. Se alguém está assustado em morrer, e se alguém se preocupa em morrer fisicamente, isso não é nada comparado à segunda morte, que é a destruição do espírito, é ser lançado no inferno. Agora, Apocalipse quanto? 2:17. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você leu Mateus 7, né? Sim. 22 ao 23, isso aí. Muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E os que estão sobre pedra, estes são o que, ouvindo a palavra, recebem como alegria. Mas como não têm raízes, apenas crerem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviará. Olha aí o que ele leu, a respeito de pessoas que creem por um tempo, mas quando vem a tentação, a prova, essas pessoas se afastam. 1 João 4, 9 e 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propriação pelos nossos pecados. 1 João 4, 14, 20. Pode ler. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes
perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quem tem medo não é perfeito, não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, que odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso. Eu queria deixar, finalizando a aula de hoje, duas perguntas para vocês. João 4, 14 a 20. 14 a 21. Depois eu vou colocar esses textos para vocês lá no grupo, para vocês darem uma lida durante a semana. Por quê? Eu queria fazer duas perguntas baseadas nesses textos que a gente leu e na aula de hoje também. É possível perder a salvação? É possível o cristão perder a salvação? E a segunda pergunta é: você tem medo de ir para o inferno, de perder a salvação? São duas perguntas. Se é possível perder a salvação e se você tem medo de ir para o inferno, de perder a salvação. Agora, leiam com atenção os textos que nós mencionamos aqui. É possível perder. Isso, é possível perder a salvação se você tem medo de perder a salvação. Se você tem medo de perder a salvação. Para a gente entender o que é novo nascimento, para a gente entender esse tema central do Novo Testamento, nós precisamos responder essas duas perguntas. É possível perder a salvação? E 2, você tem medo de perder a salvação? Essas perguntas vão no ponto central da questão do novo nascimento. Mas aí durante a semana vocês leem esse texto, eu vou colocar depois lá no grupo, leiam com atenção o que a Bíblia diz nos detalhes e na semana que vem a gente responde essa pergunta, tá bom? Amém? Uma vez salvo, salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre? E aí? Mas eu não entendo isso, porque